gente, eu sou a professora Mariana e a gente vai tratar aqui dos encontros vocálicos, tá? Que é um assunto que a gente vai tratar na próxima apostila e que é bem fácil. Então vamos começar, vamos prestar atenção. Então vocês estão vendo aí o título, que são os encontros vocálicos. Quando a gente fala de encontros vocálicos, nós estamos nos referindo às vocais, né? As vogais. Por quê? Porque nós temos aqui a palavra vocálicos, né? Vocálicos lembra vogais. Então, aqui a gente tem a figura de vogais, de mãos dadas, porque é exatamente disso que se trata os encontros vocálicos, do encontro de vogais, tá? E aí, justamente, nós temos aqui as vogais. Vocês lembram? Vamos lá. A, E, I, O e U, tá bom? Então, essas são as vogais que se encontram dentro do nosso alfabeto, né? Nós temos as vogais que são essas e nós temos também as consoantes. Para os encontros vocálicos, nós vamos tratar somente das vogais. É por isso que nós falamos encontros vocálicos, beleza? O primeiro encontro vocálico que nós temos na nossa língua se chama ditongo, tá? Se chama ditongo. O que é o ditongo? Quando as vogais ficam juntas na separação de sílabas. Então, é um encontro de duas vogais dentro de uma mesma sílaba, tá bom? É um encontro de duas vogais dentro de uma mesma sílaba. Então, quando a gente vai separar a palavra que tem o ditongo, essas vogais elas ficam juntas, como aqui no exemplo, que é a palavra saudade. Saudade, né? Nós vemos aqui que o A e o U ficaram juntos quando a gente foi separar. Vamos lá de novo. Saudade. Então, quando duas vogais, tá? Quando duas vogais ficam juntas, quando nós vamos fazer a separação de sílabas, nós chamamos de ditongo. Agora, quando nós estamos falando de três vogais, gente, a gente vai falar de tritongo, que é um outro encontro vocálico, tá? Então, ditongo, duas vogais e tritongo, três vogais. Então, o que é tritongo? Quando três vogais ficam juntas na separação de sílabas, tá? Então, aqui a gente tem enxaguou, enxaguou, né? A separação dessa palavra veio aqui e nós temos três sílabas, é uma palavra trissílaba. E na última sílaba, nós temos um encontro de três vogais. Que vogais são essas? U, O e U, né? O e U estão na última sílaba. Então, a gente pode classificar como um tritongo, porque quando a gente foi separar a palavra enxaguou, as letras U, O e U ficaram juntas, né? São três vogais juntas, uma, duas, três. Isso quer dizer que é um tritongo. Quando a gente não tem a junção dessas vogais na mesma sílaba, a gente tem uma separação. E quando a gente tem uma separação dessas vogais, a gente está falando de hiato. Hiato, né? Na nossa vida, quando a gente vai falar que nós vamos dar uma pausa em alguma coisa, a gente fala que a gente vai dar um hiato. E aqui significa exatamente isso, uma separação de vogais quando a gente vai separar as sílabas, né? Então, as vogais, elas ficam em sílabas diferentes. Então, o que é o hiato? É quando as vogais ficam em sílabas diferentes na separação de sílabas. Então, aqui a gente tem o exemplo da palavra moeda. Moeda tem três sílabas. A primeira é mo, a segunda é e a terceira é eta. Também é uma palavra trissílaba, onde a gente consegue ver que o o e o e ficaram em sílabas diferentes. Então, quando tem essa separação de vogais em sílabas diferentes, tá? Nós podemos chamar esse encontro vocálico de hiato. Tá? Então, agora a gente vai fazer um joguinho simples para vocês poderem identificar e classificar esses encontros vocálicos que podem ser ditongo,
tritongo ou hiato, tá bom? Aqui a gente tem a palavra peixe. Peixe é uma palavra em que a gente separa em duas sílabas. A primeira é pei e a segunda é che. E aqui nós vemos que a letra E e I ficam juntas na mesma sílaba. Quando nós temos vogais, duas vogais juntas na mesma sílaba, nós estamos falando de ditongos, tá bom? Então, é tritongo? Não. É hiato? Também não. Então, é o quê? Um ditongo, tá bom? Vamos para a próxima. A palavra iguais. Iguais, tá? Então, na palavra iguais, nós temos aqui, na separação de sílabas, duas sílabas. A primeira sílaba é I e a segunda é quais. Onde nós podemos ver direitinho aqui que tem a letra U, A e I juntas na mesma sílaba. Isso quer dizer que é o quê? É um ditongo? Não, não é um ditongo. É um hiato? Também não é um hiato. É um tritongo? Sim, é um tritongo. Por quê? Porque tem três vogais na mesma sílaba. Tri, vem de três. Então, é três vogais na mesma sílaba. Nós temos aqui a palavra primeiro, tá? Onde na separação de sílabas nós temos três sílabas. A primeira é pri, a segunda é mei e a terceira é ru. Primeiro. Nós temos aqui um encontro vocálico de duas vogais, o E e o I, tá bom? O E e o I formam aqui o encontro vocálico EI, mas a gente precisa classificar, a gente precisa saber se é hiato, ditongo ou tritongo, né? Quando duas vogais estão juntas na mesma sílaba, a gente pode considerar que é o quê? É um hiato? Não. É um tritongo? Também não. Então é o quê? Um ditongo. Beleza? Vamos para a próxima. Aqui nós temos a palavra crianças. Crianças também na separação de sílabas é uma trissílaba. Por quê? Porque tem três sílabas, né? A primeira é cri, a segunda é an e a terceira é sans. E aí nós vemos uma separação de vogais em sílabas diferentes. Quando nós temos separação de vogais em sílabas diferentes, né? Ou seja, essas vogais ficam em sílabas separadas, nós temos o quê? Um tritongo? Não. Um ditongo? Também não. Nós temos o quê? Um hiato, tá certo? Então vamos lá. Aqui a gente tem essa atividade de português que vai tratar exatamente disso. Primeiro você vai ter uma interpretação de texto, onde você vai precisar ler o texto primeiro e depois vai ser pedido que você use os conhecimentos sobre os encontros vocálicos para responder as questões seguintes, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai ler aqui o texto. Diário de Julieta, 10 de outubro. Companheiríssimo diário. Hoje foi aniversário do meu querido Romeu. Ele fez 3 anos. Fiquei lembrando de tanta coisa. Quando Romeu chegou em casa, ele era desse tamanho. Ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos para ficar quentinho. Quem escolheu o nome foi o papai. Ele disse que gostava tanto de gatinho que ele só podia ter esse nome. Depois fui descobrir que Romeu e Julieta são personagens da maior história de amor já escrita, uma peça de teatro do Shakespeare. E será que é assim que se escreve? Eu sei que ele não é um gato de raça, mas aquela manchinha no olho é um charme. Essa história foi escrita pelo Zirão, tá? Então vamos responder essas questões e para respondê-las, nós precisamos ter compreendido do que o texto se trata, né? Então vamos lá. Número 1. De acordo com o texto, Julieta gosta do seu animal de estimação? Letra A. Sim, não, na B ou talvez?
Sim, né? Então é a letra A, né? Ela fala em querido, então ela gosta dele, tá bom? Copie do texto aqui na 2 alguma frase ou expressão que confirme sua resposta na questão 1. Então, você vai retirar aqui do texto alguma frase ou expressão em que você entenda que a partir dessa frase a Julieta gosta do gato, né? Então você pode falar aqui, ó, escrever hoje foi o aniversário do meu querido Romeu, pessoas queridas, né? As pessoas gostam, né? Usam a palavra querido para dizer que gostam, né? E aí você pode colocar também este trecho, né? Falando que ele é um charme, né? Um charme é um elogio, então quer dizer que ele gosta, que ela gosta dele, né? Número 3. Julieta escreveu: Hoje foi aniversário do meu querido Romeu. Tem essa frase aqui dentro do texto. Quem é Romeu? Você vai marcar. Na letra A, ele é um cachorro. Na letra B, ele é um gato ou ele é um pássaro na letra C? Você sabe que ele é um gato, então é a letra B. Aqui na 4. Julieta escreve em seu diário uma frase em que é possível termos uma ideia aproximada do tamanho do gato quando chegou. Que frase é essa? Para responder esta questão, você tem que ler todas as alternativas, tá bom? Então, que frase é essa em que a gente pode ter uma ideia do tamanho do gato? Letra A. Eu sei que ele não é um gato de raça, mas aquela manchinha no olho é um char. Será que é a letra A? Vamos ver. Letra B, ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos para ficar quentinho. Letra C, quando o Romeu chegou em casa era desse tamaninho. Então, é a letra C, né? Que fala exatamente do tamanho, né? Quando o Romeu chegou em casa era desse tamanho. É uma questão, uma letra em que está se referindo ao tamanho do gato Romeu. Na 5, escreva pelo menos 3 palavras usadas pela menina que demonstra o seu afeto pelo gato. Então, você vai procurar lá no texto palavras em que você pode ver, você pode entender que através dessas palavras ela gosta do animalzinho de estimação. Então, tem querido, né? Charme, entre outras palavras. Agora a gente vai buscar aqui seus conhecimentos sobre encontros vocálicos que nós acabamos de tratar nessa aula. Vamos lá, novamente. 2 ou mais sons vocálicos juntos formam um encontro vocálico. O que é sons vocálicos? São as vogais, né? Então, 2 ou mais vocais juntas formam encontros vocálicos. Os encontros vocálicos podem ser de tongo, tritongo ou hiato. Aqui nós já sabemos que ditongo, né, é um encontro de 2 vogais na mesma sílaba, como na palavra flauta, flauta, né? Então, flauta tem a primeira sílaba, que é flau. E nessa primeira sílaba nós temos as letras A e U. Então, isso quer dizer que é um ditongo, porque as letras A e U estão na mesma sílaba. Aqui nós temos a palavra saguão. Na separação de sílabas, o sa é a primeira sílaba e guão é a segunda. Então, a gente tem aqui um tritongo. Por quê? Porque tritongo são 3 vogais na mesma sílaba. Que vogais são essas? U, A e U, né? Na sílaba guão da palavra saguão. E o hiato, que é o quê? Separação de vogais em sílabas diferentes, em sílabas separadas, né? As duas vogais estão em sílabas separadas. Que vogais são essas? O e E, em sílabas separadas. Então, vamos lá, agora é com você, na 6. Quais das palavras abaixo têm encontros vocálicos? Vamos lá. Água. Água tem, né? U e A. Céu tem? Tem. E e U. E garrafa tem? Garrafa não tem. Garrafa tem 2 R's que são consoantes, então a letra A não é. Você tem que marcar a questão, a letra que
tenha encontros vocálicos, encontros de vogais, tá? Aqui nessa primeira tem duas, mas não tem na terceira, então tem que ter as 3 palavras, tá bom? Vamos lá, água, a gente já sabe que tem, céu tem, será que é computador? Vamos lá, computador, não tem. Então é a letra C, por quê? Porque água tem, U e A, céu tem, E e U, e poesia também tem, né? O O e o E, embora eles não fiquem na mesma sílaba, fiquem em sílabas diferentes, é um encontro vocálico, porque hiato também é um encontro vocálico, tá bom? Realize a separação das sílabas da palavra cadeira. Então, você vai separar. Escrever aqui, cadeira, que é um ditongo, porque o E e o I ficam na mesma sílaba. Agora, responda. A palavra cadeira é letra A, ditongo, letra B, tritongo ou letra C, hiato? Acabei de falar que é um ditongo, por quê? Porque o E e o I ficam na mesma sílaba. Cadeira. 8. Vamos para a nossa última atividade, última questão. Leia com atenção a explicação abaixo. Leia de novo o texto que está no início desta atividade, Diário de Julieta, e escreva no espaço abaixo 4 palavras que você encontrar com encontro vocálico. Pode ser ditongo, tritongo ou hiato. Então, você vai voltar lá no texto do Diário da Julieta, onde ela fala do gatinho dela, por quem ela tem bastante afeto, e vai buscar as palavras aqui dentro do texto que sejam ditongo, tritongo ou hiato. 4 palavras. Então, por exemplo, você vai pegar a palavra chegou, tá? Chegou é uma palavra que tem encontro vocálico. Por quê? Porque o e o formam um ditongo, né? Por quê? Porque ficam na sílaba go. Primeira che, depois go. Essa pode ser a primeira palavra. Aí você vai buscar mais 3, que podem ser também ditongo, como aqui em papai, né? Pai. A e I também ficam na mesma sílaba e são ditongos. Tem aqui Julieta, Julieta, O I e o E ficam separados, né? Ficam em sílabas diferentes, eles são hiatos. Hiatos também são encontros vocálicos. E aí você busca uma outra palavra, tá certo? Nesta outra atividade de português, referente ao dia 17/6, nós também vamos tratar de classificação dos encontros vocálicos, ditongo, tritongo e hiato. Vamos relembrar. Ditongo é quando duas vogais ficam juntas numa mesma sílaba, quando a gente vai separar a palavra em si. Tritongo é quando 3 vogais ficam juntas na mesma sílaba, ou seja, quando a gente vai separar as sílabas. Então, ditongo são 2 vogais juntas, tritongo são 3 vogais juntas, e hiato é quando a gente separa essas vogais, tá bom? Quando a gente vai separar as sílabas de uma palavra e as vogais ficam separadas, tá bom? A gente sempre tem que pronunciar a palavra, falar a palavra, para ver se essas vogais vão ficar juntas ou separadas. Por exemplo, aqui ó, em rainha. Ra é a primeira sílaba, I é a segunda sílaba, inha, com NH, é a terceira. Então, o A e o I ficam separados, assim como na palavra baú, né? Ba é a primeira sílaba e U é a segunda. O A e o U ficam em sílabas diferentes. Então, aqui na 1, você vai observar as palavras e circular os encontros vocálicos. O que é circular os encontros vocálicos? Fazer um círculo onde você vê 2 vogais ou 3 vogais se encontrando, ou seja, juntas. Então, você vai fazer um círculo exatamente aqui no O e no I, no A e no I, no E e no U de chapéu, né? No A e no I de caixa, no U e no A de lua, no A e no U de saúde, embora o A e o U sejam um hiato, porque ficam em sílabas separadas, né? Saúde, água, círculo ditongo do U e do A,
touro, circula o O e o U. Queijo, né? Você vai circular aqui as 3, né? U, E, I. E em Ba, U, como eu já disse aqui, né? A, I, U. Aqui na 2 você vai fazer uma classificação, mas primeiro tem que separar as sílabas. Então, separe as sílabas e depois classifique os encontros vocálicos como no modelo, né? Joelho. Primeiro separa aqui, né? Jo, E, Lho. E me diz se é de tongo, tritongo e hiato, fazendo um xizinho. No caso aqui, como o O e o E estão em sílabas separadas, é um hiato, porque no hiato não há vogais juntas, tá? Então, você vai separar guarda. Escreve aqui, tracinho, dá. Vimos que o U e o A ficam em uma sílaba só, né? Então, é um encontro de duas vogais, é um ditongo. Flauta, flau, e depois tá, né? Então, A e U estão na mesma sílaba, duas vogais juntas é ditongo. Temos aqui piano, 3 sílabas, né? Pi, depois A, depois no. O I e o A ficam em sílabas separadas, então é um hiato. Temos moeda, o O e o E ficam em sílabas separadas, então é um hiato, porque não há vogais juntas. Chaveiro, o VEI é a segunda sílaba, e dentro dessa sílaba tem E e I. Então, quando duas vogais ficam juntas, é ditongo. Então, no chaveiro, a gente tem um ditongo. Balão, balão. Primeiro é ba, depois é lão. Em lão, nós temos A e O. Então, quando tem duas vogais juntas, é um ditongo. Nós temos aqui Paraguai. Dentro da sílaba guai, nós temos 3 vogais, U, A e I. Isso quer dizer que é um tritongo, porque tem 3 vogais juntas. E aqui na última palavra, que é coelho, você vai ter 3 sílabas, co, e, lho. E aí, você vai ver que o O e o E ficam em sílabas separadas, classificando essa palavra no hiato, tá? Não esqueçam de sempre separar as sílabas aqui primeiramente, ok?